Olá, eu espero que você esteja bem, a sua família também. Estamos na série de estudos sobre o Apocalipse e se você perdeu as três primeiras partes, já foram 3 semanas de estudos, né, no Apocalipse, você pode acessar o meu canal do YouTube, os estudos estão lá gravados em vídeo, tá bom? Bom, hoje então a gente segue a nossa série de estudos, é a parte 4 do estudo no livro do Apocalipse. Eu até sugiro que você tenha um caderno, uma agenda para poder anotar, são muitas informações. O Apocalipse é cheio de significados, muito conceito, muita interpretação bíblica, muita exegese bíblica exigida, tá bom? Então que você possa ter aí algo onde anotar e o que fazer, enfim, tá bom? Para poder, depois, qualquer dúvida, me procurar também. Tendo dito isso, a gente vai então aí para a parte 4 do estudo no livro do Apocalipse. Aqui é aquele quadro que eu tenho colocado no início dos estudos para a gente entender a divisão, né, do Apocalipse. Temos aqui uma introdução, que é um primeiro bloco, capítulo 1. Capítulos 2 e 3 é uma situação que vem sobre as 7 cartas. Este segundo bloco aqui nós não vimos ainda. Nós estudamos a introdução e passamos aqui as visões apocalípticas, que vai do capítulo 4 ao 22. E a gente está aqui no terceiro bloco, que é o novo Êxodo, que vai do capítulo 4 ao capítulo 11. Semana passada a gente viu 4, hoje a gente vai para o capítulo 5. Bom, as 7 cartas, as 7 igrejas, a gente posteriormente pode ver, até porque são textos muito mais tranquilos de compreensão e mais conhecidos também. Os que são mais complexos são esses do capítulo 4 ao 22, que são as visões apocalípticas. Como eu disse há pouco, hoje a gente vai aqui para o terceiro bloco, o novo Êxodo, e a gente vai comentar o texto, tá bom? Terceiro bloco, novo Êxodo, aqui ó, terceiro bloco, o novo Êxodo. Esse terceiro bloco é do capítulo 4 ao capítulo 11, tá? A gente vai comentar o texto. Então, é realmente um estudo, não é uma pregação. Por isso, tome nota. A gente vai falar verso a verso, o significado das coisas, são muitas visões, muitas figuras de linguagem utilizadas aqui no livro do Apocalipse, tá bem? Então, como eu disse, hoje a gente vai para o capítulo de número 5 do Apocalipse. Capítulo 5, do verso 1 ao 14, a gente tem a visão do Cordeiro, tá? É uma visão aí apocalíptica. E a gente vê aqui do verso 1 ao verso 4, o livro lacrado na mão de Deus, o desespero das comunidades perseguidas, né? Então, do verso 1 ao verso 4 do capítulo 5, a gente tem esse cenário de desespero das comunidades que estavam sendo perseguidas, tá certo? Muito bem. O livro fechado com os 7 selos simboliza o projeto de Deus a ser realizado ao longo da história, tá? Ao longo da história. Muito bem. Desde o Antigo Testamento, esse projeto vinha sendo realizado e executado. Mas agora, no fim do primeiro século, nós estamos hoje no século 21. Esse livro aí está sendo escrito no final do primeiro século, né? Os poderes contrários a Deus pareciam ter tomado a dianteira e estavam conseguindo impedir a sua realização. Realização do quê? Do projeto, tá? Projeto de Deus, beleza? Não havia ninguém capaz de abrir o livro rompendo os seus selos. Não tinha ninguém capaz. Ou seja, isto é, de conduzir a história de acordo com o projeto de Deus descrito no Antigo Testamento. Não tinha quem tivesse capacidade, condições de abrir o livro que estava lacrado, o livro com 7 selos. Ou seja, não tinha como conduzir a história conforme ali o projeto de Deus desde o Antigo Testamento, tá certo? Vou ficar aqui de ladinho, ó. A infiltração da ideologia dominante e as hostilidades do Império Romano, ou seja, as dificuldades internas e externas, tudo fazia crer que Deus tivesse perdido o controle, tá? Parecia que Deus tinha perdido o controle. Tudo bem. O que imperava era o poder da morte, coordenado pelo Império Romano. Então, veja só, o poder da morte imperando a partir do Império Romano. Quem poderia quebrar os selos, abrir o livro lacrado? Quem poderia abrir os selos?
quebrar os selos, abrir o livro lacrado, conduzir a história e fazer com que as promessas do Antigo Testamento se realizassem? Quem poderia? Apenas quem fosse mais forte que o poder da morte que dominava o mundo. E este havia nem o céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João chora, é o choro das comunidades. Não havia, aqui é um não, tá? Vamos arrumar aqui, ó. E este não havia, não tinha quem abrisse o livro com os 7 selos. E João chora, e esse é o choro das comunidades. Humanamente falando, não havia futuro para elas, não tinha futuro para as comunidades. Por isso tem o choro de João aí, nesse contexto. O verso 5 tem uma inesperada boa nova. De repente, um dos anciãos traz uma palavra de consolo e esperança. Não chore, há futuro, alguém venceu o destino cego. 2 nomes messiânicos do Antigo Testamento, então, apontam o vitorioso. Gênesis 49, 9, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Isaías 11, de 1 a 10. Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, muito bem. Ele venceu para assumir o poder, dirigir a história e realizar o plano de Deus conforme está escrito no livro que Deus tem na mão, tá certo? Então, esse início de capítulo 5, a gente já vê que existe um desespero expressado através do choro de João, que expressa o choro das comunidades, que vem um livro lacrado com 7 selos, que não tem quem tenha condição de abrir. E aí no verso 5, essa palavra de esperança de um dos anciãos, não chore. O Apocalipse volta de novo ao Antigo Testamento. Lembra que a gente vem falando disso? O Antigo Testamento é um livro recheado de recuperações de textos, de promessas, de profecias, de histórias do Antigo Testamento, tá? E aí vai, tanto para Gênesis, Apocalipse, o último livro ali, foi lá para o primeiro, Gênesis 49, 9, o leão da tribo de Judá, e a raiz de Davi, de Isaías, o profeta, capítulo 11, de 1 a 10. Muito bem. A gente passa então para os versos 6 e 7, no capítulo 5, e vê o cordeiro imolado e ressuscitado, tá? João desperta e aguarda a chegada do leão de Judá e da raiz de Davi, como foram lá remetidos a Gênesis e Isaías. Mas o que aparece é um cordeiro, em pé, como que imolado, né? Tem chaga de morte, mas está vivo. João não diz quem é o cordeiro, mas todos sabemos quem é esse cordeiro. É Jesus, que aparece como ressuscitado. Como nos evangelhos, ele conserva os sinais de sua paixão, por isso as chagas. O cordeiro está entre o trono com os 4 seres vivos e os anciãos, aproxima-se e recebe o livro lacrado da mão daquele que está sentado no trono, Deus. O cordeiro ocupa então o centro da visão. Se inicialmente a visão tinha na sua centralidade Deus assentado no trono, os 4 seres, os 24 anciãos, agora entra em cena, aí passa o livro lacrado na mão de quem está sentado no trono, e agora entra em cena a figura do cordeiro, que ganha centralidade na visão do apóstolo João. É o momento exato em que Jesus, ressuscitando dos mortos, sobe ao céu, senta à direita do Pai, e dele recebe todo o poder para se tornar Senhor e Juiz da história. É esse o momento. É a visão que João está tendo, é essa. É o ano 33, ano da morte de Jesus, tá? Jesus morre ali com 33 anos. No credo, nós dizemos assim, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Na visão do trono e do cordeiro, ele voltou para o passado e assistiu à entrada triunfal de Jesus ressuscitado no céu e a celebração festiva que lá se fez pela vitória de Jesus sobre a morte e sobre o poder da morte. Lembrem que quem estava detendo, ele estava tendo nas mãos o poder da morte, era o Império Romano. E agora nós chegamos a uma visão do Cordeiro que venceu a morte. Então isso já é uma mensagem de esperança às comunidades que sofriam a perseguição do Império Romano.
A partir do capítulo 5, João vai descrever como a vitória da ressurreição de Jesus está fermentando a história da humanidade, como está contribuindo para realizar o projeto de Deus e como ela repercute na situação dolorosa das comunidades. É o que eu acabei de dizer, tá? O cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos. Imagina essa visão. Provavelmente, se eu tivesse essa visão, talvez você, de ver um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, eu jamais imaginaria que fosse Jesus. Eu ia pensar que era uma visão de um demônio, ou um sonho de algum demônio, alguma coisa assim, né? Muito esquisito. Na Palestina, curiosidade, o boi era sinal de poder, da produção e da posse. O chifre na cabeça tornou-se símbolo de poder. Olha que interessante. Nós vemos num contexto do século XXI, onde a ideia de um chifre na cabeça é a ideia de ser traído, sofrer uma traição. E aí as pessoas associam quem tem chifres, né? É porque foi traído pelo esposo, pela esposa, enfim. A ideia do chifre lá na Palestina era a ideia de poder. Quem tinha um chifre na cabeça simbolizava poder. Olha que interessante, né? No Apocalipse, o símbolo do chifre aparece com frequência. O cordeiro tem 7 chifres, o dragão 10 chifres, a besta fera também 10. A outra besta, chamada de falso profeta, tem 2. A cidade de Roma, simbolizada como grande prostituta, tem 10 chifres. Olha só a simbologia que tinha na Palestina de que o chifre era sinal de poder. E aí nós temos o cordeiro 7 chifres, o dragão 10 chifres, besta fera 10 chifres, a outra besta, falso profeta, 2 chifres, a cidade de Roma, simbolizando a grande prostituta, tem também 10 chifres, tá? 7 chifres indicam a plenitude do poder. O símbolo dos olhos indica o conhecimento. Então, o cordeiro tinha 7 chifres, plenitude do poder, 7, plenitude. E os olhos, conhecimento. Assim, ou com isso, os 4 seres vivos diante do trono de Deus tinham olhos na frente e atrás, por dentro e por fora. A gente já viu isso. Os 7 olhos do cordeiro indicam a plenitude do conhecimento. Se os 7 chifres indicam a plenitude do poder, os 7 olhos do cordeiro a plenitude do conhecimento. Jesus exerce a plenitude do poder e do conhecimento através da ação do Espírito que atua no meio de nós. Então, o exercício do poder e do conhecimento de Jesus acontece a partir da ação do Espírito Santo, que atua no meio de nós, que atua na comunidade, atuava no primeiro século, atuou ao longo da história, continua atuando hoje. A gente passa para os versos 8 a 14, né? O louvor da aclamação universal. Depois de o poder ter sido dado a Jesus, tudo explode em um imenso louvor. Jesus tem a plenitude do poder, a plenitude do conhecimento, né? O cordeiro, 7 chifres, 7 olhos. Então tudo explode em louvor. Os 4 seres vivos, os 24 anciãos, milhares e milhões de anjos, todas as criaturas do céu, da terra, do mar, debaixo da terra, entram no louvor. Gente de toda tribo, língua, povo e nação, todos os seres vivos louvam ao Senhor. Aqui transparece algo da missão das comunidades. Qual era a missão das comunidades? A missão das comunidades era mostrar o Jesus pleno de poder e pleno de conhecimento para que todos os seres vivos louvassem ao Senhor. Me remete também aqui agora ao Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tá? Muito bem. Temos 3 imagens de Jesus: leão da tribo de Judá, raiz de Davi e cordeiro. Leão da tribo de Judá, veio lá de Gênesis 49:9. Raiz de Davi, vem de Isaías 11, de 1 a 10. E o cordeiro, tá? São 3 imagens do Antigo Testamento que significam que Jesus realizou as promessas e as profecias. Leão simboliza força, realeza e liderança. Raiz evoca o pequeno resto de que fala Isaías 4:3, 10, 20 a 23, simboliza a esperança de que de uma raiz ressequida, que restou,
enterrada num chão deserto, possa nascer vida nova. Simboliza também o retorno às origens e a recuperação da identidade perdida, tá? É a raiz. E o cordeiro tem dupla origem no Antigo Testamento. Dupla origem no Antigo Testamento. Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, vamos provavelmente lembrar. Vem do Messias servo, que, como Jeremias 11:19, é levado ao matadouro como um cordeiro imolado, Isaías 53:7. E do cordeiro pascal também, cujo sangue passado nas portas das casas libertou o povo das garras do faraó, em Êxodo 12:7 e Êxodo 12:13. Jesus é o novo cordeiro pascal, que foi imolado e cujo sangue nos resgatou. Isso nós temos em 1 Pedro 1:18-20, 1 Coríntios 5:7, Atos 8:31-35 e João 1:29. Jesus é o novo cordeiro pascal, que foi imolado e cujo sangue nos resgatou. Da mesma forma que o cordeiro pascal teve o sangue como escudo e salvou os primogênitos, da mesma forma também que o Messias servo é imolado, vai para o matador, Jesus vai para a cruz, é imolado, e o seu sangue nos salva. A partir do momento que ele aparece diante do trono no céu, inicia-se então o novo êxodo. Tá? Na saída do Egito, o povo tinha sido resgatado para ser um reino de sacerdotes, tá? Em Êxodo 19:6. Né? Neste novo êxodo, o cordeiro resgata a humanidade, não é um povo exclusivo, é a humanidade inteira, para que ela seja um reino de sacerdotes para Deus, Apocalipse 5:10. Tá? Então o resgate é a todos. João apresenta a história das comunidades como um novo êxodo, né? Uma nova libertação. Ele ilumina os fatos, revela a vitória de Deus presente na própria perseguição e mostra as coisas que devem acontecer em breve. A saber, vai começar, ou já está começando, um novo êxodo, uma nova saída, tá? Então, esse é o novo êxodo do bloco 3. Hoje nós vimos o capítulo de número 5. Como eu disse a vocês, não adianta a gente ficar correndo com os textos, correndo com muito conteúdo, porque tem muita simbologia e muito significado que você precisa anotar, estudar, ruminar durante a semana, né? Como diz lá o Salmo 1, que nós precisamos meditar dia e noite na palavra. A palavra meditar do Salmo 1 é melhor traduzida por ruminar dia e noite. A ideia de ficar ruminando, meditando, pensando, refletindo e aprendendo e crescendo na vida cristã. Então, ruminar no sentido de meditar, tá bom? Nós precisamos meditar. Então, que Deus nos abençoe em mais esse estudo. Na próxima semana vamos a mais um trecho do Apocalipse e de pouquinho em pouquinho a gente chega no final, se Deus permitir, conhecendo um pouco mais do livro do Apocalipse, tá bom? Deus abençoe você, um ótimo domingo na presença de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, que as bênçãos do Eterno sejam sobre a sua vida e que o novo êxodo de fato já tenha acontecido na sua vida, na vida da sua família. Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.